Hoje eu vou estar falando do novo 200 que a Yamaha trouxe para o nosso Brasilzão, que já tem preço, isso mesmo, F200N. O que ele tem de diferente do nosso 200 antigo? Bora dar uma olhada. Então, amigo da Barcos Titã, antes de eu começar a falar deste novo 200 da Yamaha, peço para vocês, deixa um like no vídeo. E agora você que quer, ó, por exemplo, tá vendo os acessórios aqui no fundo, a gente deu uma reformulada na lojinha. Nos links aí de baixo a gente vai ter o link de acesso diretamente ao Mercado Livre, que a gente vai estar vendendo, tudo certinho. E também diretamente com o pessoal da loja, caso você queira comprar direto, a gente passar o preço de frete, tudo para vocês. Temos muitos acessórios para embarcação, até acessórios de pesca também bastante, mas principalmente você que vai montar seu barco, que é acessório de qualidade, que a gente coloca nas próprias embarcações, link aí embaixo, beleza? Então hoje eu vou estar falando do F200N. Lucas, o que ele tem de diferente do 200 antigo? Primeiramente, ele é meio que sofreu um facelift. O que é isso, né? O pessoal gosta muito de falar de facelift nos carros, né? Ele meio que mudou um pouco a roupagem, né? Um motor que colocado do lado do 200 antigo, né? O 200 antigo ele era meio que reto, como eu posso dizer, um boleado sem nada, sem nenhuma cava. E o novo 200 tem um designzinho mais arrojado, já com as novas cores, né? A famosa Pearl White, que é a cor branca que a gente tem desde dos motores 115 tranquilamente até os motores maiores, e também esse novo cinza deles que ficou mais bonitinho, né? Mas uma das principais diferenças é justamente o seu sistema de direção, que é o sistema de direção elétrico da Yamaha assistido, que comparado aos outros motores 200, 150 ou até mesmo o 250 e 300, que são motores de maior potência, mas não tem isso, ele tem esse sistema que permite, a Yamaha ela tem, né, a sua manete, tem um sistema de direção dela lá, o Helmet, que tem níveis, e ele se encontra no nível 2, que é o nível 2, ele tem alguns ajustes, ajuste de aceleração, auxílio de trim, auxílio de direção, são vários auxílios que ele já lhe permite ter. Então, para quem já quer um motor com mais sofisticação, quer colocar uma manete eletrônica, alguma coisa assim mais tecnológica, ele já lhe permite isso. É uma das principais diferenças, fora a nova roupagem, né? O 200 HP a gente já conhece, né? Eu não estou lembrando de cabeça, eu já fiz review dele. O 150 é um bloco 2.7, 4 cilindros em linha, e quando a gente pula para o 200 é um 2.8, 4 cilindros em linha, mas a gente tem algumas diferenças. A primeira, né, que a gente tem um destacadozão, é o comando de válvula variado, justamente para ele em altas rotações conseguir atingir esse RPM a mais, né? Lembrando que a cilindrada dele ela é maior, é aproximadamente 2.785 cilindradas. Então a máquina em comparativo ao 150 é maior. Vai ter sim, não só mais velocidade final por conta dessa potência, também terá mais torque para empurrar mais carga. E com isso ele é um motor que ele já tem a questão tecnológica, o avanço de válvula, consegue desenvolver uma boa velocidade final. Vou já também dar umas palhinhas de consumo e velocidade que os 200 têm, né? É um motor que tem uma excelente relação peso-potência, porque não adianta nada você ter um motor com muita potência e ao mesmo tempo ter muito peso, entendeu? Ele tem 200 HP de potência que atinge na faixa de rotação de 5.000 a 6.000 RPM. Essa faixa de rotação também, antes de explanar o peso dele, é muito importante, porque o seu motor em aceleração máxima, ele tem que atingir essa faixa de rotações por questões de garantia legal, porque ele não tem o seu pleno funcionamento se ele não consegue atingir esse RPM. E o que isso pode acarretar, né, Lucas? Problemas de garantia. E por que eu não atingo o RPM? A hélice pode estar muito pesada, por exemplo, seu barco está com uma 21 e o seu barco, na verdade, para rodar com uma 17, entendeu? A troca da hélice faz subir o RPM e o seu motor ter um pleno funcionamento melhor, até melhora a questão de consumo, range, entre outros pontos, tá? E lógico, se você colocar uma hélice muito pequena e o seu motor não dá giro, aí o problema, logicamente, é um peso exorbitante que você está colocando para esse motor empurrar além da capacidade dele. Em vez de ser um 200, era para ser um 300 ou era para ser 2, tá? O peso dele, dependendo da versão, é 242 até 246 quilos, porque dependendo da versão, Lucas, o próprio 200, que eu estou falando hoje, que é o 200N, com a direção elétrica e tudo, ele tem variações igual ao 200 normal, que é o quê? Variação de rabeta mais longa, o motor pode ser rotante ou contrarrotante. Como assim, Lucas? O motor está rotacionando para um lado. Se você quiser colocar outro motor na sua embarcação
para ter um melhor desenvolvimento, e o motor principalmente é um motor que vai ficar colado um no outro, diferente de um catamarã que você coloca um motor numa ponta e um motor na outra ponta, esse motor, se os dois rotacionarem para o mesmo lado, o motor tem a hélice exercendo esse efeito para cá, de rotação. Dois motores exercendo esse efeito giram um efeito de torção muito grande no barco, gente. Qualquer barco com um motor, se você colocar em linha reta para navegar, ele não vai navegar 100% retilíneo. Tem um efeito de torção do motor que joga o barco um pouco para cá. E dois, vai torcer mais ainda. Então, com o efeito de um rodando para um lado, outro rodando para o outro, você anula esse efeito, entendeu? Com um rotante e contra-rotante. E aí também varia as alturas da rabeta, né? Mais material e tudo tem que ter mais peso. Não tinha como fazer isso, né? Vamos falar um pouquinho também do desempenho dos 200, né? Eu vi dois testes que a gente viu lá no site Boletim de Teste. Para quem não sabe, a Yamaha, além de outras marcas também, mas a própria Yamaha, lá nos sites, principalmente americanos, se você colocar Yamaha Outboard aí no Google, você vai ver o site americano. E lá tem os boletins de teste que tem as embarcações com o teste do motor. E a gente teve teste, por exemplo, com uma embarcação mais pesadinha, uma LC-17, chegando a quase 50 milhas e tendo um consumo máximo de 75 litros. E também em outro teste que eu fui verificar, o motor com uma hélice 21, numa embarcação que atingiu uma velocidade maior por volta de 58 milhas, teve um consumo relativamente um pouco a mais, tá? 76 litros, tá? Lembrando que o consumo sempre vai variar um consumo máximo. Esse motor, dependendo da rotação que ele atinge, a velocidade e tudo mais, ele vai gastar por volta de uns 65 até uns 76, 77 litros em uma hora em aceleração máxima. Média você vai conseguir, logicamente, desde 23, 25 litros até 30 litros, assim, uma média legal para cruzeiro, né? E vamos falar, logicamente, da garantia antes de falar do preço, né? A Yamaha tem a garantia padrãozona dela que a gente tem, que é um motor importado, não é fabricação nacional. São 3 anos de garantia para uso lazer, sempre lembre disso, galera. A Yamaha tem o próprio 200 e 300 uso comercial, com a faixinha vermelha, que aí ele tem a garantia estendida de 2 anos para a utilização de trabalho. Mas se você pega esse 200 tradicional, pega um 150 tradicional, pega um 60, qualquer outro motor que não é da faixa comercial da Yamaha, não é dos produtos comerciais, ele só tem somente 1 ano de garantia para trabalho, entendeu? Então é muito importante. Às vezes você pode estar pensando, pô, vou colocar um motor desse aqui para trabalhar e eu tenho 3 anos de garantia. Não, você tem 1 ano de garantia, mas logicamente ele é a mesma máquina do 200 tradicional, mesma máquina do 200 comercial, entendeu? É o mesmo 4 cilindros em linha que a gente tem em bloco 2.8. Questão de problema, um vai dar mais, outro vai dar menos, isso não existe. São as mesmas máquinas super robustas, né? E agora falar um pouquinho do preço, né? Hoje o 200 tradicional, sem ser o 200 F200N, você encontra em valores de 95, 100, 100 mil, um pouquinho mais de 100 mil dependendo da versão, que a gente tem versões que, por exemplo, rabeta long contra rotante é mais caro. Então você vai encontrar uma faixa de 95 a 100 mil reais esses motores, na média. Quando você olhar para os motores, por exemplo, F200N, eles têm um custo a mais, mas tem que lembrar que tem a questão da direção. Hoje, uma direção hidráulica, não é elétrica, ou seja, uma direção inferior, com um relativo, como pode dizer, uma qualidade boa, custa na faixa, para motor 200 HP para cima, por exemplo, até um 300 HP, na média, de 9 a 12 mil reais, galera, entendeu? Então, se você embutir o preço de 10 mil, o motor de 100 mil já era para custar 110 mil. Mas esse motor ele tem algumas tecnologias a mais, alguns pontos que se você colocar no papel vale a pena. E hoje você vai encontrar ele provavelmente por valores próximos de 115 até 120 mil reais esse novo motor. Lembrando, tem as questões tecnológicas a mais que ele tem a questão também dessa nova estilização, querendo ou não, isso dá um destaque, principalmente o pessoal que gosta de uma lancha, preza por todo o fino acabamento. Esse 200 vai chamar mais atenção que o 200 antigo entre aspas, né? Os outros 200 que a gente tem mais simples no mercado da Yamaha, mas é um excelente motor, é um lançamento que está chegando aí. Para nós, que eu sei que muita gente deve estar pensando, eu não pago a mais por causa de um valor desse, mas tem que lembrar que a tecnologia tem que estar chegando justamente no nosso país para poder com o tempo estar se barateando com o tempo, estar adentrando mais ainda no mercado e aí sim a gente poder ver motores de menor, por exemplo, quem sempre reclama, pô, meu 40, meu 60 não tem tecnologia nova. Bom, se o pessoal não aceitar a tecnologia num 300, num 200,
quiçá alguém vai querer pôr tecnologia no motor menor, entendeu? Então vamos torcer para que entre no mercado, seja bastante vendido e logo logo a gente tenha mais novidades, beleza? Provavelmente a gente deve estar indo na Trade desse ano lá em São Paulo, então provavelmente vai ter bastante vídeo legal nos stands da Yamaha, tá bom? Então vá com a mais forte e vá de Titan!